Olá, eu sou Luara Meirelles, farmacêutica, pós-graduada em Sexologia e Sexualidade Humana. Olá, eu sou Natália Guimarães, sou enfermeira, especialista em saúde da mulher e graduando em Direito. E juntas nós somos Deusas Tem Voz! Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que a gente admira muito. A gente teve uma conexão assim ímpar. Logo de início a gente já se conectou, todas as três, né? A maravilhosa Luara Carvalho, que é psicóloga e mentora de carreira. Então hoje o nosso podcast vai estar bem reforçado, assim, com bastante coisa para falar, e vai fazer conexão com quem tá aí procurando transicionar de carreira, quem tá saindo da faculdade. Vai ser assim, o episódio para mudar a vida de vocês. Pois é, então aqui, Luara Carvalho, maravilhosa. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que bom, a gente está muito feliz. Luara, assim, para a gente começar, né, o nosso hall aqui de perguntas, o que é transição de carreira? Vamos lá. Muita gente associa a transição de carreira só ao momento que está buscando transicionar para uma outra área completamente diferente. E não é. Quando a gente pensa em transição de carreira, a gente vive transição de carreira muitas vezes na vida. A gente vive transição, por exemplo, quando a gente está ali no ensino médio e vai escolher uma graduação ou escolher entrar no mercado de trabalho. Quando a gente está na universidade, tem que sair da universidade para ir para o mercado de trabalho. Ou quando a gente já trabalha e quer fazer uma transição de cargo, uma transição de área. Então, todo esse movimento, né, de mudança profissional é a transição de carreira, que ela pode ser feita planejada ou não. Porque, às vezes, você não faz a sua transição, você é transicionada, né? Sim. Você tem uma demissão, pronto. Naquele momento, você tem que buscar. Muita gente procura uma segunda graduação, muita gente procura uma recolocação ou no mercado atual ou outro mercado. Então, tudo que envolve esse processo de recolocação profissional e mudança de carreira, a gente considera transição. Luara, indo do início, né, da academia, eu pelo menos senti muito isso na academia e eu não tive essa orientação, fui ter essa orientação depois. O que mais surpreende para você, hoje como mentora, dessa vida acadêmica para o mercado de trabalho? O que mais surpreende as pessoas quando você faz sua mentoria? Olha, são muitos desafios a entrada no mercado de trabalho da área de formação. Inclusive, quando a gente vai ver as estatísticas, a porcentagem, se eu falar aqui para vocês, a porcentagem de pessoas que se formam e não atuam na área, é assim, absurdo. Eu me formei em 2019, eu tenho amigas que ainda não conseguiram atuar como enfermeira. E olha que é uma área ampla, realmente. Eu terminei minha faculdade de psicologia em 2015. E eu tenho colegas que hoje ainda não atuam na área da forma que gostariam. Alguns não atuam na área de psicologia mesmo, outros atuam na área, mas não da forma que gostariam. Porque não é só atuar na área, é atuar na sub-área que você gostaria, da forma que você gostaria, com a remuneração que você sente que é o ideal para você. Então, todos esses fatores são importantes que a gente possa ser pensado antes. Eu sempre falo uma coisa. Você está na faculdade, não espere se formar, pegar o papel ali, o diploma para você entrar na área. Ali é o momento de você experienciar. Quem pode fazer estágio, faz estágio. Tem os estágios obrigatórios, que todo mundo faz, e tem outros estágios extras. Eu sei, gente, assim, eu estudei em universidade privada, então não vou dizer que é fácil. Eu trabalhei a minha graduação inteira, então... Nós também, né? Ia pro trabalho, eu brinco que eu trabalhava no Rio, então eu morava aqui em São Gonçalo, e pegava um ônibus em São Gonçalo pro terminal, aí do terminal pegava a barca, da barca pegava o metrô, ainda andava um pedaço. Então eu falo que eu ia na terra, na água, embaixo da terra, enfim. Só faltou voar. Sim, só faltou voar. Então, eu sei como é difícil você cursar uma graduação no Brasil, na universidade privada, trabalhando, mas existem algumas estratégias que você pode ter para atuar já na sua área e fazer essa transição de uma forma mais tranquila. Assim, a mais importante de todas é você começar a listar as barreiras da sua área e começar a se conectar com pessoas da área. Então, como você está falando da própria enfermagem, eu achei o máximo, Nath, saber um pouco da sua história de ter furado a bolha da enfermagem, porque esse é um exemplo que eu falo muito em mentoria. Gente, o enfermeiro, as pessoas associam o enfermeiro jalequinho branco só no hospital. E aí eu já falo, eu conheço muitos enfermeiros que não trabalham no hospital. Você, como enfermeira, você pode atuar com treinamento e desenvolvimento de outros profissionais. Você pode trabalhar com pesquisa dentro de universidade, ter uma bolsa de pesquisa. Ou não só em universidade, em pesquisa em outros institutos. Enfim, são várias coisas que você pode trabalhar, né? Palestrante, ter os seus cursos como professora. Então, são várias coisas que não se restringem a só uma sub-área.
E qual é o grande problema hoje que eu vejo da formação? As pessoas ainda estão se formando e tendo aquela ideia, sou psicóloga, Engessada. então só vou trabalhar no meu consultório de jaleco branco. Eu, particularmente, nem uso jaleco branco, nem tive jaleco branco. Tive na época da faculdade, né? Sim. Mas em consultório eu não utilizo jaleco branco. Até porque a própria psicologia tem toda uma história que a gente desinstitucionaliza essa parte do lugar do jaleco branco. Então, é uma associação quase que, como eu posso dizer assim... É limitada, né? É uma visão limitada, muito muito limitada limitada. do que uma graduação pode estar fazendo na sua vida. Pois é, exato. E assim, uma dúvida, né? Porque, como você falou, a questão dos estágios, que a faculdade, ela te propõe, né? E alguns são obrigatórios. Na época, acho que eu fiz 3 estágios obrigatórios. Só que os estágios, quando a gente tentava ingressar, né? Tipo, na área, existiam algumas barreiras. E até mesmo os caminhos para você sair da faculdade e saber o que procurar. Eu falo que eu tive sorte porque eu não fiquei estacionada na farmácia, né, parada. Não estou aqui para criticar quem é um farmacêutico de balcão. É a primeira porta de entrada para nós farmacêuticos. O ramo hospitalar é muito difícil, tudo é muito difícil. Então eu tenho que dar em partes graças a Deus porque eu não fiquei estacionada ali. Mas foi uma pessoa que eu conheci que me indicou porque sabia da competência do meu trabalho, né, e sabia do que eu poderia alcançar. Então, essa pessoa está comigo até hoje, agradeço muito, não quero citar nomes para também não infringir nada, mas essa pessoa apostou muito em mim. E foi uma identificação, né? Foi meu professor, hoje é meu companheiro de trabalho, e ver essa evolução, mas foi uma sorte que eu dei. E uma pergunta, a faculdade ela não te prepara totalmente para o mercado de trabalho. Então, quais são as possibilidades, assim, né, quando a pessoa sai da faculdade que ela pode encarar aqui fora? Porque a faculdade, ela simplesmente te desprepara para isso. Lu, sabe isso que você trouxe de sorte? Eu, como você sabe, sou pesquisadora também, Sim. sou cientista, então fiz meu mestrado e doutorado dentro dessa área de carreiras. Sim. E tudo que eu trabalho é baseado em evidências. E eu vou te dizer que na ciência a gente atribui sim isso que você está falando, não sorte, que é o acaso. Sabe o que é isso? Quando você está preparada para entrar no mercado, e aí preparada não é com todos os recursos que precisa para isso, porque a gente não sabe a oportunidade que a gente vai ter. Sim. Essas conexões que chegam, uma pessoa me ajudou, uma pessoa apostou em mim, uma pessoa... Isso acontece com todo mundo. O acaso. Que, na verdade, é o que a gente estava falando do olhar ampliado. Então, lembra que a gente brincou do carro vermelho? E o carro vermelho, agora eu tenho atenção ao carro vermelho. Quando você tem direcionado qual área você quer trabalhar, isso também te traz um olhar ampliado para aquela área. Então, a possibilidade de você estar conversando com pessoas e falar desse desejo, de pessoas verem em você esse desejo, de você começar a trazer oportunidades, é muito maior. Então, eu sempre brinco que quando você não está, assim, com maior organização por qual área... a área que vier eu pego. Também que vier eu tô pegando. Sim. Se você não tem um direcionamento, você não consegue se dar conta nem em oportunidades. Porque a gente justamente, parece que é um pouco clichê, a gente faz a oportunidade acontecer, parece um tanto clichê, mas não é. É um conjunto de comportamentos que a gente tem mesmo para fazer aquilo que acontecer. Isso que você trouxe, eu digo por mim também. Eu, na época do doutorado, eu queria muito fazer um doutorado de sanduíche, que é fazer uma parte de doutorado no Brasil e uma parte fora. Então, eu fui buscar informações e tinha poucas informações sobre isso, porque na universidade que eu estava vinculada, as pessoas não tinham feito esse tipo de doutorado. Então, o que eu fiz? Eu fui pro LinkedIn. Pra procurar saber. Eu ia no LinkedIn e eu achava pessoas que estavam cursando doutorado de sanduíche na universidade que eu queria, que era lá em Portugal, a Universidade do Minho. E aí eu mandava mensagem para essas pessoas. Eu acho que eu mandei mais de 50 mensagens. Oi, eu vi que você tá estudando aí. Como é que você fez? Como é que você fez? E assim, das 50, tá lá, 30 não me responderam, ok. Mas algumas me responderam. E uma me respondeu e disse, eu fiz assim, fiz assim, fiz assim. Eu, opa, entendi. Caminho. Então, o que é isso? Alguém apostou e me respondeu. Sim, por quê? Porque eu também me coloquei disponível ali. Você então, procurou com isso, certeza, Lu, você se mostrou uma profissional. Você poderia não ter experiência prática, mas você tinha ali uma competência de alguém que iria dar continuidade para aquilo, alguém que iria dar o seu melhor para aquilo. Então, sim, as pessoas vão apostar na gente. Então, se a gente for pensar em carreira, todos nós vamos ter uma história de alguém, ou um professor que influenciou, ou alguém da família que conseguiu, às vezes, uma ajuda de custo para pagar o próprio curso. Então, isso acontece. Mas é um movimento que vem da gente também para com o mundo, com o universo que a gente está.
Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, você está se formando, o universitário está lá, está se formando. Tem os medos, claro, tem um monte de coisa. Ele precisa ter um direcionamento maior. E o que é uma coisa que eu falo muito. Se realmente é muito difícil para você, se você falar, Luara, eu estou assim com muita dificuldade, eu estou me formando, mas eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Gente, procura ajuda. Vai procurar uma terapia, vai procurar uma mentoria de carreira, uma orientação profissional. A gente atribui a orientação profissional só para entrada no ensino superior, né? Tem que escolha da profissão. Não, orientação profissional ao longo da vida. Porque a transição, ela acontece ao longo da vida. Então, provavelmente, a Nath fez uma orientação profissional, não com um profissional em si, mas se orientou profissionalmente lá na época da graduação em enfermagem, agora ela já está fazendo uma outra graduação em direito. Eu brinco até com os meus amigos da segunda faculdade, que eu não quero cometer os mesmos erros que eu cometi na enfermagem. Porque enfermagem eu fiz às cegas. O direito não. O direito eu já tenho uma orientação do que eu quero fazer lá no final. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou pegando meus títulos, eu já me pós-graduei em saúde da mulher. Por quê? Porque com direito eu quero ser delegada de delegacia de mulher. Então, essa clareza também foi muito de buscar. E eu trago isso até para o podcast. Sim. Porque o podcast, ele está sendo uma transição de carreira, isso não é segredo para ninguém. De ter o acaso também é muito forte na nossa vida. A gente vai falar sobre isso, é saúde, direito, é sexologia, e as pessoas estão vendo. Sim. A gente tem, então não está sendo um mero acaso. É um network, né, que acontece. É assim, você faz o movimento e aí as outras coisas começam a se movimentar para encaixar naquele movimento que você iniciou. Agora, se vocês poderiam ter esse desejo, Luara, é muito forte um desejo no meu coração de ser delegada, de fazer algo pelas mulheres. Mas se você não faz movimento nenhum, eu não teria como saber. A Luara também não teria como saber. Outras pessoas também não teriam como se conectar e te ajudar para essa jornada. Então, é um movimento que a gente precisa fazer. Dentro da mentoria de carreira, tem uma das etapas que é falar com pessoas que a gente confia sobre os nossos desejos profissionais. Porque senão fica tudo num campo da idealização. Quero ser uma delegada um dia e fazer isso. Quero ser uma juiz. Tá, mas o que precisa? Você já tem a graduação? Você já está se preparando para o concurso público? Você sabe como que é a rotina de estudo? Está se preparando? Você sabe se tem outros tipos de prova física, prova psicológica que você precisa fazer? Então, trazer esses elementos, que é a exploração da área, é o que vai te ajudar a ter propriedade para entrar naquela área. Agora, as pessoas vêm, eu quero ser uma grande psicóloga clínica. Como? O que você está fazendo para isso? Você já fez faculdade de psicologia? Não, às vezes a pessoa, olha, é assim, chega a gente para mim e manda, Luara, eu tô com muita dificuldade de entrar no mercado da minha área. Não consigo entrar, não tenho só quem indica. Tá, mas me fala, quantos currículos você tem mandado por semana? Então, ainda tô fazendo meu currículo no Canva. Querida, desculpa, você não tá trazendo nenhuma informação validada pra mim. Você tá dizendo o que a sociedade toda, gente, tá muito difícil entrar no mercado. Gente, tá muito difícil tudo, tá muito difícil ir no mercado, tá muito difícil custear um monte de coisa, tá muito difícil viajar, tá muito difícil tudo. E ainda tem gente fazendo. Então tá muito difícil entrar no mercado, mas o que você tem feito pra minimizar essas barreiras? Quantos currículos você tem enviado? Você já fez uma revisão do seu currículo? Ou você tem aquele currículo que tá lá, eu sou bom eu trabalho em equipe, sou bom nisso. Isso não quer dizer nada. Eu trabalho também fazendo essa validação, isso aqui eu olho, a gente apaga aquilo. Como que eu sei que você é bom em equipe? Como que eu sei que você é produtivo? Lá, na experiência profissional, tem lá a função que você exerce e, por exemplo, tem lá uma frase dizendo, desde que eu entrei na empresa, o faturamento aumentou 82% de tanto para tanto, porque minha atuação foi essa. Aí sim. Então, você precisa me explicar o que você tem, o que você faz, o que você tem de resultado. E não colocar aquela lista padrão, currículo padrão. Já passou, né? Já passou. Sim. Então, isso é importante. A gente precisa se empoderar das informações sobre a gente mesmo, a gente se conhecer, saber quais são as nossas capacidades, quais são as nossas fragilidades. Porque ninguém é bom em tudo, mas também ninguém é ruim em tudo. Sim. Então, quais são as suas competências? Talvez Nath pode falar, não é o caso, mas Luara, eu sou muito boa na leitura, interpretação, eu sou muito boa, mas tem essa área aqui, que, por exemplo, vou dar um exemplo. É falar em público para mim, não consigo. Ou lidar com trabalho em equipe, não consigo. Opa, Nath, essa é uma competência que a gente teria que aprimorar, porque se você for uma delegada, você é líder. É um problema. Então, uma liderança, ela precisa ser boa com relacionamento com pessoas, precisa trabalhar bem em equipe, tem toda uma coesão ali dentro de uma delegacia. Então, aí, já vi que isso aqui é algo que eu preciso melhorar, deixa eu melhorar isso. Então, isso a gente tem que ver para tudo. Para tudo, a gente vê tantos bons profissionais, eu atendo em mentoria, bons profissionais já estão no mercado, mas que não conseguem crescer.
porque não conhecem as suas fragilidades e não trabalham para melhorar isso. E aí acontece, gente, o que a gente vê. As pessoas se formam, infelizmente, não entram na área. Continuam em outros empregos. E assim, não falo mal de outros empregos, todo emprego é digno, você está trabalhando, está dando o seu melhor, é digno. Mas, poxa, 4, 5 anos da sua vida. Imagina, 5 anos da sua vida na faculdade de psicologia, 5 anos, às vezes pagando, mesmo quando é pública, a gente paga, né? Deslocamento, alimentação. Então, são 5 anos para pegar aquilo e fazer o quê? É um investimento que você joga fora. E aí, Lu, pegando essa sua fala para uma próxima pergunta. Como que as pessoas lidam com essa frustração, que na academia tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e quando chega lá na hora do vamos ver, opa, não é isso. Porque eu passei por isso. Eu sou enfermeira, todo mundo sabe, mas eu não, no estágio, dentro do ambiente hospitalar, eu rezava a Deus, eu falava, Deus, eu não quero ser enfermeira de hospital. Não deixa, porque senão eu vou ser uma pessoa frustrada. Eu vou pegar o meu diploma, vou para uma área de atuação, e mesmo que eu ganhasse 50 mil reais por mês, eu seria frustrada. Então, assim, graças a Deus, graças a movimentos, graças a networking, eu não trabalho com isso. Eu trabalho, consegui juntar a enfermagem com o direito. Então, eu te falo com todas as palavras, não sou frustrada com a enfermagem. Mesmo não tendo sido uma escolha que eu quisesse naquele primeiro momento, porque eu queria o direito, desde o início. E como as pessoas lidam com essa frustração? Pois é. Esse exemplo que você deu é maravilhoso, porque você talvez não sabia muito bem o que você queria, mas às vezes a gente sabe o que a gente não quer. Bem, eu tô na enfermagem, vamos lá, tem mais de 20 possibilidades para atuação profissional. Eu não sei muito bem qual que eu quero aqui, sub-área da enfermagem, mas essa eu sei que eu não quero. Opa, isso já é um bom caminho. Então, lidar com a frustração é a gente aumentar nosso autoconhecimento. Deixa eu ver o que eu quero. Tem um exercício que eu faço em mentoria também, geralmente na primeira sessão, a gente lista as possibilidades profissionais. E assim, vem cliente que vem, minha possibilidade profissional são 3 coisas só que eu quero fazer. Ou eu vou ser professora, ou eu vou trabalhar na área de pesquisa, ou eu vou atender clínica, por exemplo. Opa, quando a gente vai fazer lista, tem gente que vai lá para 20, 30 possibilidades. Porque possibilidades profissionais são muitas. E aí, é claro, que vai ser a que você vai escolher, que você vai avançar. Mas você precisa saber quais são as possibilidades da sua área. Então, isso é um caminho que a gente tem que fazer em tudo. Até mesmo no podcast, por exemplo. Quais são as possibilidades que eu tenho de ampliar esse negócio aqui? Quais são as possibilidades? Aí a gente está encantada. Não, a gente está tendo uma aula, na verdade, galera. E assim, você lista mesmo. E vai. Muitas, muitas. E isso passa, eu faço sempre um gancho que pode listar até aquela possibilidade que você não pensa mais. Já pensou, mas não pensa mais. Tipo, já pensei nisso, mas não. Bota também. Vamos botar. Aí a gente lista tudo. Às vezes vai a sessão inteira só na lista. Uau. Depois a gente vai... Agora, como alcançar cada uma dessas possibilidades, mesmo que não seja o que você quer? E aí, sabe o que acontece? Essa é a mágica. A gente começa a ver que várias possibilidades se unem. Você consegue se capacitar em uma coisa que te leva a ter competência para atuar em várias outras possibilidades. Aí você começa a abrir frente, possibilidades profissionais. É igual o que a gente estava pensando de um negócio, de um serviço. Eu sou psicólogo. Quais são as minhas possibilidades profissionais? Inúmeras. Quais são os serviços que eu posso prestar hoje? Posso fazer mentoria, posso fazer consultoria, posso fazer o atendimento terapêutico, posso fazer grupo terapêutico, posso fazer mentoria em grupo, posso fazer consultoria para empresas, posso fazer consultoria pessoa física. Aí você vai listando, você fala, caramba, quanta coisa. E aí calma também, né, para não dar aquela ansiedade. Senão você quer fazer tudo de uma vez. E aí eu sempre falo, beleza, já listamos tudo, já temos um caminho para tudo, porque também não adianta só saber, tem que saber qual o caminho para chegar até lá. Agora, qual que a gente vai dar foco por enquanto? A gente tem que ter um hiperfoco em algo, senão a gente não consegue ter bom resultado naquilo. Fazer um pouquinho de cada coisa, funciona? Funciona. Mas para ter excelência, é hiperfoco. Então, se o direcionamento agora, eu quero crescer nisso, eu quero construir um negócio disso aqui, hiperfoco naquilo, faz. Construiu, foi, beleza? Vamos pro próximo. Eu faço muito isso em mentoria, porque no processo da mentoria, a pessoa vem e ela começa a descobrir possibilidades. Então, teve uma cliente até há pouco tempo que eu atendi, ela veio para fazer, ela é da área de fisioterapia, ela veio para fazer uma reinserção na área, e aí no meio da mentoria ela descobriu que queria fazer um mestrado, que ela queria ser professora. Ela já tinha esse desejo da docência desde a infância, mas tinha ficado adormecido, não sabia muito bem como fazer, não se sentia tão preparada.
E ali a gente decidiu. E aí eu falei pra ela, olha, legal, maravilhoso, já descobrimos outro caminho. Vamos finalizar a sua mentoria, que a gente tem um objetivo para alcançar. Depois você fecha de novo uma nova mentoria, 3 meses de acompanhamento pra gente focar hiperfoco em passar em um mestrado que seja alinhado com o que você quer. Isso pra mim, quando eu vejo isso como negócio, também é bom, porque eu vendo de novo. Claro, né? com certeza. Maravilhoso. E pro cliente também, porque eu ofereço um bom serviço pra ele. Porque a gente vai atingir, volta, né? ele vai atingir aquele objetivo que ele quer e ele vai criar novos. E a vida é assim, né? A gente ele tem não vai novos. parar nunca. E ele E não o só vínculo que volta, ele já você criou, fideliza. O vínculo, criou vínculo. Não, e quando que a gente para de ter objetivo? Nunca. A gente tem um, a gente tem outro, a gente tem outro. Daqui a pouco a gente vai ter outros objetivos, não só profissionais, pessoais, maternidade, o casamento. Tudo isso também exige uma organização nossa, porque é um número de horas que a gente investe naquilo. Isso entra também no cálculo. Isso entra muito no cálculo e assim, hoje a gente lida com uma instabilidade geral, né? Emocional, financeira, preocupação e além do que leva as pessoas a mudarem, de transicionar, né? De carreira, são várias as esferas, várias as camadas que as pessoas falam, não, aqui pra mim não tá bom, quero transicionar. Aqui pra mim também não tá, vou transicionar. Mas aí eu vou pular para uma outra questão. Quais são os desafios que você enfrenta hoje, né, com seus clientes de emocional, porque existem várias questões emocionais nesse processo de transição de carreira, e práticas, porque você falou sobre a questão, tá, vamos listar aqui agora o que a gente vai precisar, quais são as possibilidades, mas isso também gera uma ansiedade. A lista, né, só de você olhar a lista também te gera uma outra ansiedade. E como que você faz para alcançar essas possibilidades, mesmo com hiperfoco em uma só, mas qual o caminho, né? Qual mais ou menos são as dificuldades dentro dessa questão emocional e prática? Legal, isso é muito importante. A questão emocional está envolvida em todo o processo. Eu falo que as mesmas coisas que fazem uma pessoa querer sair de um trabalho são as mesmas emoções que fazem ele querer ficar. Então, tem muitas questões emocionais envolvidas. Se a gente for trazer para um nicho, que é um nicho que eu tenho também de trabalho, de pessoas que herdam coisas, né? A gente sempre olha para aquela pessoa, nossa, e o pai dele é dono daquilo, vai ficar para ele, que ótimo, ele tá feliz, tá maravilhoso, porque já tem meio caminho andado. Mas às vezes para aquela pessoa, ela não quer aquela área. Ela quer uma outra área. Então, aquilo que a gente olha e a sociedade julga que já é meio caminho andado, que se deu bem, porque a família tem dinheiro e condições dele já ter uma empresa estabelecida, às vezes para aquela pessoa é um sofrimento. Então, pensar carreira, quando a gente vai pensar quais são as estratégias para suprir esse desafio, depende muito da área, depende muito da pessoa. Tem pessoas que eu converso em mentoria e falo, olha, vamos repensar essa sua transição para ser autônomo? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade de trabalhar com a imprevisibilidade financeira, de trabalhar com ela sendo a própria gestora do horário dela. Então, tem competências que essa pessoa pode desenvolver. Agora, você acredita, então, que empreendedorismo não é para todo mundo? Não é para todo mundo. Pode ser para aquela pessoa que não tem aquela competência, ela pode vir a desenvolver? Pode. Eu acredito que a gente pode desenvolver comportamentos. A minha área da psicologia é a TCC, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu acredito que a gente desenvolve comportamento, sim. Mas a gente precisa avaliar o momento, porque senão a gente pode gerar mais sofrimento para aquela pessoa. Agora, tem casos também que tá insuportável para ela conviver naquele ambiente de trabalho. Então, precisa fazer uma transição com mais urgência. E aí, a gente vai acionar toda a equipe, né? Um profissional médico também para ajudar, às vezes precisa de uma medicação. E as outras coisas pontuais que tem que fazer. Network, quem é que pode te ajudar? Você tem rede de apoio que possa te auxiliar? Tem alguém que dependa de você? Porque é fácil e lindo, gente, a gente dizer para uma pessoa, não pode sair dessa empresa, você vai vender muito, você vai ser empreendedor. Mas é um pai de família, às vezes a esposa e o filho dependem dele. Ele precisa pagar o aluguel, ele precisa comer. A gente não tá falando aqui de um público totalmente elitizado, tá falando de um público que, caramba, rala pra caceta. Acorda cedo, dorme tarde, rala, às vezes só tem finalzinho de semana. Então, isso vai vir de um planejamento de carreira. Então, a melhor forma de fazer isso é planejar. Então, a gente estava brincando no início. Já tem a planilha. Quanto que você está disposto a investir nesse seu novo negócio? Quanto que você tem de tempo para investir nesse novo negócio? Quem é que precisa tomar decisões com você? Porque, às vezes, tem decisões que eu não vou tomar sozinha. Que eu vou tomar junto com meu esposo. Eu preciso levar para ele, estou querendo fazer um investimento nesse valor, isso aqui numa mentoria. Opa, a casa precisa se alinhar para aquilo.
Tá? Vou começar um podcast. Precisa alinhar horário, local. Tudo isso é pensado. Então, o melhor caminho para driblar essas frustrações, o melhor caminho para fazer uma transição de carreira é tendo um plano de carreira, fazendo um planejamento de carreira. Se todo mundo fizesse, mesmo que seja um planejamento mínimo, não precisa. Às vezes a pessoa não vai ter condições financeiras de investir em uma mentoria para montar todo um plano estruturado. Ok, mas o mínimo que você pode fazer, uma lista básica, dá um prazo, porque uma coisa é um sonho, né? Eu tenho um sonho de fazer isso. Outra coisa é um objetivo. O objetivo tem prazos. O objetivo tem como alcançar aquilo. Ninguém vive de utopia, né? Então, se Nath estivesse aqui falando, um sonho meu ser delegado, um sonho ser delegado. Você já começou o direito? Não. Vai ficar só no campo da imaginação. Vai continuar sonhando. Pois é. E assim, Lu, quais são os primeiros sinais que seus pacientes, seus mentorados, eles dão desse ponto de insatisfação para poder fazer essa transição? Porque às vezes o pessoal tá em casa, tá passando por esses momentos de insatisfação, mas ainda não conseguem enxergar neles mesmos, porque estão assim. Qual é o recado que você deixa em relação para eles? Vamos tentar trazer isso de uma linguagem bem senso comum. Aquele sentimento de domingo para segunda, de que, nossa, amanhã trabalho. Não é, gente, não é. Um sentimento de, eu tô domingo, mas cansada porque o final de semana foi mais agitado e segunda tem que trabalhar. Ok, isso acontece com a gente, até no trabalho que a gente mais gosta, normal. Mas é algo recorrente. Você chega naquele lugar, você tem sentimentos que não são tão bons para você. Você se sente desvalorizada, você sente que você poderia mais, que a sua hora de trabalho poderia ser muito mais valorizada. Tem um sentimento de inutilidade. Então, assim, tem várias coisas que, se você se identifica com isso, você começa a notar, olha, aqui onde eu tô, não tá legal. Porém, existem algumas coisas também pra gente analisar. Será que não tá legal pela empresa? Será que não tá legal só pela função? Se adaptar, ajustar a função fica legal? Será que é o cargo? Será que são as pessoas? Será que é o ambiente? Será que é a cultura organizacional? Será que é o salário? Será que é a carga horária? Será que é só a distância que atrapalha porque eu fico muitas horas para ir e para voltar? Então, tudo isso tem que ser considerado. Porque, às vezes, um ajuste de horário funciona e melhora aquela insatisfação profissional. Às vezes um ajuste de chefia melhora aquela insatisfação profissional. Às vezes, uma promoção salarial melhora aquela insatisfação no mesmo emprego, com a mesma carga horária, no mesmo ambiente, mas teve um ajuste salarial. Então, depende de pessoa para pessoa. Não dá para a gente categorizar. Agora, a maioria das pessoas que me procuram, quando elas vêm para fazer uma mentoria, elas já estão certas de que elas estão vivendo um momento de insatisfação profissional e, geralmente, elas querem mudar, sair do CLT e ir para empreender. Elas querem criar no negócio delas. Muitos psicólogos, muitos que elas querem criar um método de trabalho. Elas querem criar um programa de trabalho delas, até para ter um pouco mais de previsibilidade financeira, né? Então, eu recebo muitas pessoas assim, tá certa, e querem sair. Existe o caso também de pessoas que querem uma realocação de empresa. Eu quero sair de uma microempresa para ir para uma empresa maior. Eu quero continuar no CLT, mas uma empresa que traga mais benefícios, ou uma internacionalização de carreira. Mas a maioria quer sair do CLT para empreender. Porém, gente, é o que eu sempre falo, também é um desafio. Porque no empreender CLT não é fácil. Não é. E assim, empreender, tô até agora com uma cliente, a gente está trabalhando muito isso. Não é só atender. Vou empreender, sou psicólogo, vou empreender, sou empreendedor. Não, existe uma gestão de uma empresa por trás. Você está gerenciando uma empresa. Então, existe um monte de outras coisas que você precisa considerar, não é só o atendimento em si. Até mesmo no bom e velho desconto, né? Todo mundo vem pedir desconto para o empreendedor, é muito fácil, né? Pedir para o empreendedor. Quero ver você entrar ali numa grande rede de fast food e falar, não quero pagar 20, não, posso pagar 15? Você aceita? Vou fazer uma permuta? Agora, no tio que vende água ali, 3 por 10, posso pagar 5? É fácil, né? A gente até passou por uma, assim, dando um exemplo, né, de longe, nossa apoiadora não nos mate, mas na nossa viagem, a gente foi no mercado modelo e a gente anda em algumas lojas e tudo mais, e a nossa apoiadora falou assim, não, eu vou andar mais porque eu vou atrás de um preço melhor. E ela não estava errada. Por quê? Ela ia achar algum lugar que o preço estava mais em conta. Só que, por outro lado, eu não fiz isso, porque eu também gosto de andar um pouco menos, e sendo bem honesta,
Mas eu também... Paga pelo conforto. Eu pago pelo conforto. Mas eu também entendo que eu também não podia dar preço no produto do cara, né? Porque, primeiro, que é um lugar que vive basicamente de turismo. Segundo, ele já deu um desconto, sei lá, de um negócio que caiu de 40 para 35 reais. Ele já teve um decréscimo de 5 reais. Eu vou insistir mais para ele me dar mais um desconto, algo que aqui no Rio pagaria 70. Facilmente. Então, assim, eu tô dando um exemplo, tá? Não nos mate, mas ela não estava errada na visão dela, né? E assim compradora. A gente... Compradora. Mas eu também pensei como empreendedora, apesar de não ter um produto ainda para colocar em xeque no mercado, mas isso vai mudar até o final do ano que vem. Alguns, né, Luara? Só um pouquinho que a gente já conversou, já tô com várias ideias. Muitas mudanças. Olha, tô nervosa, hein? Muitos vídeos, um casamento aí, mas tudo bem. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu não posso dar preço no produto, porque eu não gostaria que me fizessem isso. E eu passei por um processo também agora, eu tenho algumas pacientes, não são muitas, mas uma delas falou assim, não, a gente estava voltando, ela passou por um período, enfim, não vou expor. Ela falou assim, me dá o seu preço. Aí eu falei, não, poxa, né, uma situação instável financeira para você, pô, não é justo. Ela falou, me dá o seu preço. Primeiro, você estudou. Segundo, você está dispondo do seu tempo. Eu não acho justo você querer pensar no que eu estou passando só porque eu estou passando por um processo de dificuldade, sendo que você está tendo metade do seu tempo para mim. E ali eu tive um start. Eu falei, realmente, eu preciso valorizar o meu ticket. Porque não é justo. A gente está falando aqui de uma transição de carreira, mas a gente também precisa pensar como empreendedor, né? Claro! Então... Porque se você não valorizar o seu próprio trabalho, quem é que vai fazer isso? Que bom que você teve alguém que trouxe esse estalo para você. Então, quando você escuta isso, opa, aqui eu tô vendo que o meu trabalho está sendo reconhecido. Agora, você tem que ser a primeira a reconhecer o seu próprio trabalho. E assim, isso demanda um tempo. Falando assim, já para quem já está como autônomo, como empreendedor, demanda um tempo esse posicionamento. Mas depois que você consegue fazer isso, é incrível como as coisas começam a mudar. Porque as próprias pessoas vão atrás de você. Eu já recebi mensagem outro dia no direct do Instagram, a pessoa mandou pra mim assim, eu queria ver uma consultoria com você. Mentoria eu não vou ver, que eu sei que eu não posso pagar, mas eu queria ver uma consultoria. Aí ali eu vi, opa, ela nem sabe o valor, mas ela sabe que não é barato. Não é. Porque eu tenho um posicionamento. Então, isso a gente tem que ter. Pensando em tudo, desde a imagem, da roupinha que usa, a forma como fala, o tipo de conteúdo que você publica, como você quer ser vista. Então, esse é um posicionamento. E assim, eu falo, teve uma aluna até pouco tempo agora que falou comigo, eu mandei pra ela, assim, querida, infelizmente eu não tenho como mudar esse valor pra você, que ela tinha me feito uma contraproposta. Porque eu preciso ser ética com os meus outros clientes, que também passaram por vários problemas, inclusive problemas sérios de família, de golpe de família, e honraram e me pagaram. E eu preciso também honrar os meus compromissos. Mas não há problema algum, nenhum. Eu posso te indicar um outro profissional que possa fazer esse trabalho com você, ou você se organiza e quando você puder a gente inicia. Então, isso também é difícil, dói na gente, do empreendedor, porque, nossa, mas é melhor pegar vamos botar aí, 100 reais na mão do que 1.000 voando. Opa, mas o que é esse 100 e 1.000? E as outras pessoas que também não tinham esse 1.000 e se esforçaram para pagar, para custear esse valor? Então, tudo tem que ser pensado. E tem um outro lado, é claro que eu posso falar aqui sem medo nenhum, que também que se eu for vir na Shopee um valor mais barato no produto, é claro que eu vou comprar. Se eu for numa loja e ver que tá um desconto, é claro que eu vou aproveitar. Isso chama atenção. Sim. Então, tem um lado ok nisso, mas a gente que se posiciona como empreendedor, que a gente tem isso, a gente precisa ter isso organizado. Senão, a gente não consegue ter uma previsibilidade financeira. Eu hoje sou 100% autônoma. Até no início do ano, eu estava CLT, coordenava o curso de psicologia de uma universidade, fiquei quase 4 anos coordenando, então lá eu tinha CLT, então já tinha um certo conforto financeiro. Hoje, eu consigo ter uma previsibilidade pelo modelo de negócios que eu tenho. Então, eu tenho um modelo de negócio, por exemplo, até janeiro eu sei quanto eu vou receber por mês. Eu já sei quanto eu tenho por mês até janeiro. Ok, ainda temos uns meses. Depois eu não sei. Aí eu vou começar agora a reorganizar meu próximo trimestre, porque eu prefiro trabalhar por trimestre. Você pode trabalhar por semestre ou por ano. É até mais confortável. Eu prefiro por trimestre. Inclusive, porque a vida tem essas coisas, eu não sei. Então, eu não consigo me fidelizar com uma pessoa por um ano. Vou fechar um contrato com você de um ano, não sei muito bem como vai estar o meu ano. Então, é uma forma que me sinto mais confortável trabalhando por trimestre. Mas eu sempre tenho uma previsibilidade 3 meses para frente. Eu sei como vai ser. E, assim, você falando... Até desculpa pular a sua vez.
Mas você falando sobre essas questões, né, de previsibilidade financeira, previsibilidade de negócios, de contratos, de mentorias, hoje a gente tem muito medo de abrir mão, né? Contei um pouco da minha história aqui no segundo episódio, mas eu venho de uma família muito humilde, né? Não vou chorar, tá? Não vou chorar. Eu prometo. Mas eu venho de uma família muito humilde, onde a gente passou muitas dificuldades, principalmente alimentares, né? Já teve noites a gente não ter o que comer e dormir. E a gente fica com esse medo de abrir mão do que a gente tem. E como que você lida com o medo dos seus clientes, né? Porque eu acredito que ninguém chegue simplesmente com um peito de ferro e fale, eu tô aqui para desafiar o mundo. O medo de voltar a estaca zero. Como que você lida com isso? Lu, estaca zero a gente nunca volta. A gente nunca volta. A gente só reajusta a rota. E assim, vou dar um exemplo seu. Eu te conheço pouco tempo. Vamos supor que você fizesse toda a sua reorganização, fizesse sua transição de carreira, tentasse também fazer direito, né? 6 meses, 1 ano. Meu prazo foi 1 ano. Fiquei 1 ano sem um CLT, sem um fixo, não deu certo o que eu faço. Eu tenho certeza que você se reorganiza seu currículo, você vai retornar para o mercado. Então, é claro que tem esse medo e tudo, mas não é possível. Sabe porque eu ouvi isso da minha avó, de 97 anos, agora quando eu fui mandada embora, no início desse ano? Falei, vó, e agora? Como é que eu vou fazer? Minha avó falou pra mim assim, filha, eu criei meus 8 filhos vendendo salgadinho. Por que você não faz salgadinho? Bota uma placa lá. O valor é tanto. Quem quiser comprar seus salgados, entra e compra. Quem não quiser, nem vai te chamar no portão. Aí aquilo eu falei, vó, 97 anos. E é isso. Eu não faço salgadinho porque eu não sou boa em salgadinho. Nada contra salgadinho. Adoro comer salgadinho. Mas eu tenho a minha mentoria. Meu trabalho. Eu falei, pois é. Eu falei, mas como que eu vou cobrar? Ela bota a placa no portão. Assim, o Instagram na visão é o dela, portão, né? Bota a placa. O valor é esse. Quem quiser pagar pelo seu valor vai entrar. Quem não quiser, não vai. E assim, foi tão potente isso que a minha avó falou. E eu, assim, ouvi dela que ela criou. Minha mãe também, né? Da família. Vendendo salgadinho que a gente olha hoje em dia. Nossa, mas aí o que eu vou fazer? Cara, o que fazer vai criar. A criatividade vai vir naquele momento. Você vai fazer. Eu não tenho dúvidas que uma pessoa que queira empreender, queira sair do CLT para empreender, é aquele tipo de pessoa que quer sair do CLT porque ela quer ficar em casa dormindo o dia inteiro. Ela quer ficar à toa o dia inteiro. Não é. Então, esse desejo de empreender já vem de uma pessoa que quer fazer acontecer. Só precisa das estratégias certas. Você, às vezes, vai fazer um monte de coisas que você não sabia. Poxa, se eu soubesse disso antes, teria feito esse caminho. Então, por isso, ter um mentor, ter alguém para te guiar, alguém que já passou por aquela jornada, é muito mais fácil. Alguém que já fez a transição, é mais fácil. Alguém que já se reinventou, é mais fácil. Mas, eu creio que cada um de nós temos as nossas competências próprias. A gente tem, eu brinco que é o nosso temperinho. A gente tem um temperinho que é nosso, um jeitinho que é nosso. Então, Luara pode falar de sexologia e ter um monte de outras pessoas falando, mas o jeito da Luara é só dela. O rosto, o jeito, as pessoas vão se identificar com você por várias outras coisas. Eu me chamo Luara, você se chama Luara. Nós temos os mesmos nomes, mas com profissões diferentes, com jeitos diferentes, com fisionomia diferente. Sim. Então, as pessoas se conectam com uma e com outra de formas diferentes. Então, a gente saber isso sim, a gente saber, isso muda tanto. Antes, alguns anos atrás, quando alguém fazia uma crítica a mim, isso me doía tanto, eu sempre chorava. E eu tô achando tão interessante que você falou agora do choro, que tem algum tempo que eu não choro por conta disso. E não que eu deixei de ouvir, é só como aquilo não me impactou mais tanto. Então, às vezes, eu escuto, você é isso, você é aquilo. Se eu não sou, não te afeta. E eu nem respondo. Chegou uma fase da minha vida que eu não respondo, que eu não tenho a necessidade de validar. Isso é muito incrível. Então, com autoconhecimento, muita terapia, estrutura, se organiza, coloca as coisas ali no papel. Eu uso muito a inteligência artificial, assim, muito em tecnologia, mas uso muito o caderno também. Eu escrevo no meu caderno todo dia. Eu gosto de escrever meus sentimentos. Então, assim, são coisas que você vai fazendo que o medo vai continuar. Claro que eu tenho medo. Você acha que eu não tenho medo? Eu tô me preparando para engravidar. Você acha que eu não tô com medo de me engravidar? Vou engravidar. E agora? Como é que eu vou atender meus clientes de mentoria? Que quem atende eles sou eu. Como é que eu vou fazer? Medo? Calcular a Sim, rota, tem. Mas eu já estou pensando numa estrutura. Opa, legal, vou ter uma tutora, então, para me ajudar. Essa parte eu vou deixar gravado que ele pode fazer sem mim. Ou vou fazer em grupos, porque aí no grupos eu pego um dia na semana, 2 horas com um grupo de 5, 6 pessoas. Ao invés de eu atender 5, 6 durante a semana ou mais. Então, o que é isso? Planejamento.
Tô preparando a estrutura. Quando a gravidez vier, beleza, positivo, eu já tenho a estrutura, é só colocar em prática. Uau. Então, se preparar, gente, é a melhor forma. Luara, dá para preparar tudo? Não, um bom plano é aquele que a gente replaneja no meio do caminho. Mas antecipar as barreiras dá pra gente fazer. Então, você vai sair de uma empresa, dá para você antecipar as barreiras. Pô, meu aluguel é tanto, deixa eu ver quanto, em 3 meses para frente quanto que eu vou ter que pagar. Deixa eu ver o que eu posso tirar agora do meu cartão de crédito para não ter essa recorrência. Do que dá para tirar, do que dá para incluir. Será que eu já começo agora a vender alguma coisa ou entrar em parceria com alguém para já ter um outro fixo, mesmo que seja bem menor do que eu tenho, só para ter aquilo ali, para os custos básicos? Será que eu consigo um valor, sei lá, um empréstimo no banco? Não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas se eu preciso disso para investir, para retornar aquele outro valor, aí eu pago a porcentagem mais baixa de tantos por cento daquele banco, mas vai ser bom o tempo que eu vou ter. Enfim. Tem que pensar em estratégias. É isso. E quando isso é organizado, alinhado, é muito difícil não dar certo. O que acontece é a gente recalcular a rota. Às vezes também tem isso. Você pode ter um sonho de empreender numa área, quando você vivencia ela, puxa, não era bem isso que eu imaginava. Beleza. E eu não tenho dúvidas que pessoas, assim, como a gente, que também vim de família com necessidades, né? Nunca passei necessidade alimentar, você falou de comida, mas tem uma época, quando eu fui morar na casa do meu pai, que a gente comia muita linguiça. Até quando eu fui pra nutricionista, eu falei, a linguiça eu lembro muito de lá, que eu tinha comprava aqueles sacões, sabe, de linguiça de churrasco. A gente comia. Então, vim disso, eu estudei escola pública também, então acostumada a comer na escola, essas coisas de almoço na escola, estudei no CIEP lá em Itaboraí. Acho que é por isso que eu associei o negócio do Manilha. Não sei. Itaboraí. Então, vim também dessa realidade. Então, assim, eu não acredito que hoje, caso aconteça qualquer coisa, que eu não possa me reinventar e fazer alguma coisa que vai me trazer felicidade, uma renda financeira para custear minha vida, ajudar minha família, minha casa, enfim. É só a gente se organizar e fazer. E aí, cuidado também com essas propagandas enganosas, né? Com essas promessas de entra aqui, clica aqui que você vai ganhar 1 milhão, clica aqui que você vai ganhar não sei quantos mil. Calma, não é bem assim. A troco de quê? Você pode sim ganhar 1 milhão, mas a troco de quê? Número de horas de trabalho? O que você vai ter que se expor? Será que você vai ter que fazer uma venda mentirosa? Será que eu vou ter que vender para as pessoas que eu garanto que ela entra no mercado? Eu sempre falo para cliente, não garanto que você entre no mercado. Eu tenho uma empresa para te contratar? Não tenho. Então como é que eu estou garantindo que você vai ter um emprego? Eu estou te dando todos os recursos necessários para acessar aquele emprego. Seja uma preparação de um currículo, preparação de uma entrevista. A gente está indo mais preparada. A probabilidade de você estar mais preparado naquela sala para aquela vaga é grande. Vou te preparar para entrar no mestrado. Então, vamos ver se vão ter projeto, vamos ver como é que é a prova, vamos ler o edital com calma, vamos se preparar para a prova de idiomas. Eu te ajudo a se preparar para você estar bem preparado naquele momento. Agora, que eu garanto que você entra, não tem como fazer isso. É mentiroso eu fazer isso. A probabilidade de você se dar bem é muito maior quando você tem tudo alinhado, mas garantia a gente não tem de nada na vida, né? Gente, eu tô aqui apaixonada. Por mim a gente ficava horas, né? Mas nem a gente tem, nem ela. Zara, deixa sua rede social pra quem quer seguir. Sigam, gente. Não, calma. A gente quer saber o conselho que você deixa para as pessoas. Fiquei preocupada com o horário. Não, também tô, mas eu acho que a gente tem que ver, assim, você deu todo o seu aparato profissional. A gente tá aqui encantada. Eu tô bom. A gente tá, eu tô aqui perplexa, inclusive vou te encher de mensagem depois. Calculando várias rotas. Eu tô pior que o negócio do Uber. Mas qual conselho você deixa para as pessoas, né, que são seus potenciais clientes, para iniciar esse processo de transição de carreira? Tá, essa parte de preparação, todo mundo conselho, se prepara. Nem vou falar porque eu já falei muito de planejamento. Então eu vou falar, acredite no seu potencial. A gente tem um potencial muito grande dentro de cada um de nós e a gente não aprimora isso. Tem pessoas que vão viver esse potencial em outras áreas, não necessariamente na vida profissional. E tá tudo bem. Agora, se você tem um desejo na sua vida profissional, se você acredita que você pode fazer mais, você pode fazer pelo outro, que você tem uma competência ali que só tá precisando ser lapidada, não desista disso. Busque informações, vai explorar o mercado, o que precisa para atuar, quem é que pode te ajudar, quanto que você precisa, que recurso você já tem. E não desista. Acredite em você, dê continuidade, porque eu tenho certeza que os objetivos vão ser atingidos. Ai, gente, agora olha, ela vai chorar, eu não vou, porque eu falei que eu não vou chorar.
o seu Instagram, luaracarvalho.pice, mas a gente vai colocar direitinho aqui escrito. Sigam, porque o conteúdo dela é maravilhoso. Você também tem um canal no YouTube, né? Eu vi que você coloca lá os vídeos. Ainda tô meio pra lá do que pra cá, mas tô indo aos pouquinhos, também me dando esse tempo, né, pra organizar essa parte de conteúdos. Mas no Instagram tô sempre, no YouTube, enfim. Tantas redes, né, Tantas gente? redes, a gente vai colocar aqui Aí, com pra vocês estratégia, seguirem. a gente vai conseguindo dar conta de cada uma delas. Sim, Luara, minha xará, né? Isso é muito... Eu sempre falei pra ela, desde que ela chegou, eu falei, gente, é muito estranho te chamar pelo meu nome. Mas eu sou Luara primeiro, porque eu nasci antes. Ai, eu sou mais verdade. velha, então eu sou Luara primeiro. Sua mãe copiou a minha. Mas eu não tenho palavras pra agradecer a sua participação. Acho que a Nath também tá aqui. Gente, maravilhada. Essa é a palavra. E é muito bom ver. ver caminhos, pessoas que também transicionaram. Então, é incrível. É incrível. Não tem outra palavra. Te admiro muito, muito, muito. E assim, continue, porque tem muita gente perdida. Muita gente Tem perdida. muita gente que precisa do caminho das pedras. Eu falei no podcast que eu contei a minha história, que parece que eu tô com uma foice na mão, abrindo o caminho e as pessoas estão vindo atrás. Mas quem tá lá abrindo o meu caminho? Eu não tenho. Eu não fiz uma mentoria. Será que talvez eu precise de uma mentoria? Luara precisa de uma mentoria? Um caminho? Alguém que fala, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não tá. E eu tô recalculando essa rota. Isso é importante, que a gente não tá sozinho. Não. Eu sempre falo, sozinho, às vezes a gente vai até mais rápido, mas nunca mais longe. E uma hora a gente trava. Isso é verdade. Mentor precisa de mentor. Eu tenho minha psicóloga, minha filha, que de vez em quando eu mando uns áudios pra ela, assim. Aí eu falo, não precisa me responder. Ela, não, eu respondo sim. Porque ela mora na Suíça, então tem o fuso horário diferenciado, né? Mas, assim, tem uma mentora que também trabalha comigo na parte de estratégia. Tem outra mentora que trabalha no conteúdo. Você tem uma equipe. Tem a consultora de imagem, tem a que tira foto. É isso que a gente... Mas aí, e aí, eu começo a entender isso como um negócio. E não de assim, deixa eu postar uns vídeos aqui no Instagram pra ver se dá certo. Ah, ninguém curtiu, ninguém comentou. Eu não quero saber de curtir, de comentário, eu quero saber de venda. Tá vendendo? O valor financeiro que a sua meta tá sendo atingida, tá tudo legal. Então, isso também é algo que a gente pode ter um podcast aí só pra gente falar disso. Eu acho que a gente já vai sair desse marcando o próximo, só pra deixar bem claro pra vocês. Tá bom, Luara? Mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo. Tá? E Seja bem-vinda encerramos. sempre. Seja bem-vinda sempre. Que bom. E encerramos, infelizmente, o episódio de hoje. Tchau. Beijos.